Bom dia, Exalta. Bom dia, Enio. Tudo bem? Tudo bem? Programa ao vivo é assim mesmo, né? Não tem jeito. A hora que as travadas mesmo, né? Ah, legal. Tudo bem contigo? Tudo bem. E você? Bem, graças a Deus. Ah, que legal. Estou meio que nervoso porque é a nossa primeira live, é o nosso primeiro trabalho ao vivo. Em Exato. nenhum, em nenhum momento a gente se atreveu a fazer esse tipo de trabalho, mas estamos começando aqui e vamos hoje para um início muito bacana, que é as perguntas e respostas da nossa audiência. O que você tem de bom para nós aí para perguntar? Bem, Exalto, de toda essa trajetória, né? O pessoal da nossa audiência e todos os conteúdos que a Academia do Azen vem postando nas redes sociais, muitas pessoas geram algumas dúvidas, outras perguntam, né? Mandam lá no WhatsApp, mandam lá na rede social alguma pergunta sobre alguns temas, né? Eu vou fazer a primeira pergunta, que é a autoaceitação, né? No caso, que é o tema da espiritualidade. A gente tem inúmeros temas lá dentro da Academia do Azen, mas eu Uhum. escolhi o tema da espiritualidade. A primeira pergunta é assim: a autoaceitação pode mudar o caráter de uma pessoa? Essa foi a primeira pergunta de um de nossos espectadores. A autoaceitação pode mudar o caráter de uma pessoa, é isso? Isso Essa é a pergunta? mesmo. Então deixa eu só dar aqui mais uma breve introdução do nosso programa, chama Projeto 743. Só para explicar para as pessoas por que é 743. 743 é porque a gente gosta do número 7, do número 3 e do número 5. Mas você pode perguntar, mas onde que está o número 5 nessa brincadeira toda? Se você somar 743, vai somar o número 14. O número 14 é 1 e 4. 1 e 4 é 5, portanto, está aí os três números contemplados. Então, só para explicar para vocês aí como é que funciona e por que do 743. Está aí na live já 14 pessoas, nós temos aí o seu Aparecido, Silvio, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Tem a Suzana, Suzana. Muito bom dia, Suzana, bom dia para todos vocês. Então vamos lá, primeira pergunta para responder com relação à questão da espiritualidade, se a aceitação muda o caráter da pessoa. Claro que muda, principalmente se ela utilizar essa aceitação de forma inadequada. Por exemplo, o que é a aceitação? A aceitação é você aceitar quem você é, como você é, de que forma que você age, a maneira com que você trabalha, a maneira com que você faz as coisas. Por exemplo, a fé é uma questão de aceitação. Eu venho dizendo o tempo todo, no nosso trabalho aqui, dos nossos vídeos, que a aceitação é maior do que a fé. Por quê? Tem pessoas que têm fé quando a coisa está boa e perdem a fé quando a coisa está ruim. E nesta hora, o cara vira uma marionete, ele vira uma vai com as outras. Por quê? Porque ele faz aquilo que os outros fazem, ele é produto do meio, porque ele não acredita nele, porque ele Isso. não tem confiança nele. E por esta razão, Enio, quem não aceita quem é, vai mudar o seu caráter. Por exemplo, se você não aceita que você é uma pessoa perfeita, se você não aceita que você é honesto, se você não aceita que você é ético, pelo meio que você vive, por exemplo, isto vai determinar quem você é, logo vai alterar o seu caráter. Tudo bem? Tudo bem. Então, o que a gente tem que pensar? Que as minhas ações, as atitudes que eu tomo, a maneira com que eu faço as coisas, tudo isso faz a diferença na minha vida. Faz a diferença na minha trajetória, no meu caminhar. E o meu caráter está alinhado, inclusive, ao tipo de pessoa com quem eu relaciono. Existe uma pesquisa que diz o seguinte, que você é o resultado ou a influência das 5 pessoas que você mais convive. Olha que interessante. Então, a aceitação do tipo de pessoa com quem você convive vai determinar quem você é e vai alterar o seu caráter. E por esta razão que a aceitação pode sim mudar o caráter. Dependendo da forma que você usa, pode mudar para bom ou para ruim. Depende da forma com que você age. Espero sinceramente ter conseguido responder esta pergunta. Nossa, muito interessante, muito interessante. Quer Mas fazer algum comentário? Por favor. sim, é interessante porque a gente vê no mundo de hoje, né, as pessoas que aceitam a sua situação, né, até mesmo, eu virei uma pessoa ruim porque eu não tive oportunidades, né? Então ela acaba aceitando o tipo de pessoa que ela é pela qualidade de vida, às vezes, que ela está vivendo no momento, né?
Eu imagino assim, eu imagino assim. Então tá bom. Quero dizer para as pessoas também que no final da live nós vamos deixar 10 minutos para responder uma pergunta ao vivo, ok? Ok. Então vamos lá. A segunda pergunta que eu separei aqui, que é muito interessante, é assim, ó. Quem não pratica a religião pode alcançar a prosperidade? Claro que pode. Prosperidade? Claro que pode. Sabe por quê? Porque a prosperidade, a felicidade, o sucesso não tem nada a ver com a religião que você pratica. E sim com a maneira com que você encara a religiosidade. É diferente uma pessoa religiosa de uma pessoa que pratica a religião. Por exemplo, existem pessoas que vão na igreja, por exemplo, pessoas que vão em qualquer entidade religiosa, mas ela apenas vai. Sim. Ela é Maria com as outras, ela vai lá, ouve as palavras da verdade, daquele lugar que ela está indo, frequentando, porém, ela não pratica. Então, o que acontece? E já tem outras pessoas que não vão em religiões nenhuma, não tem nenhuma denominação religiosa com frequência, e elas têm sucesso. Por quê? Porque elas acreditam nela. Então, a religiosidade, na verdade, está baseada na sua fé e na aceitação que você tem entre você e Deus, entre você e a divindade que você acredita. Eu falo de Deus porque nós acreditamos em Deus, mas tem pessoas que são ateus, né? Sim. Então, tem pessoas que aceitam mais pensar na natureza, no universo, na ciência. Mas uma coisa é certa, você pode ser ateu, mas não pode ser burro. Certo ou não? Você tem que saber que dentro de você e este mundo existe uma energia, existe uma inteligência muito maior do que você. E é esta inteligência, quando você aceita, que faz você ter sucesso ou não, que faz você prosperar ou não. Então, o fato de você ir numa religião não quer dizer nada, se você vai prosperar ou não. Agora, a forma com que você emprega a espiritualidade, isso sim, vai determinar se você é bem sucedido ou não. Agora, a religião, não. Religião pode ser qualquer uma. Religião vem do termo religar, né? Religar com o divino, religar com Deus, religar com a divindade que você acredita, isso é o termo religião. Então, o que acontece? Não é a religião, né, em si que vai levar você ao sucesso, mas sim a forma com que você aceita os ensinamentos da verdade. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para você. Você acredita que você e Deus é a mesma pessoa? Que você e Deus são unos? Que você e a natureza são unos? Que você e seus irmãos são unos? Que você e seus amigos são unos? Logo, qualquer coisa que você faz vai impactar na tua vida e na vida deles? Sim, acredito, com certeza. E você aceita essa condição? É uma pergunta bem forte, né? A gente tem que pensar, analisar onde a gente está aceitando isso na nossa vida, né? Mas acredito que eu aceito sim. Então veja bem, a aceitação é maior do que a fé. Então você aceitar que você veio nesse universo com uma energia forte, com uma capacidade infinita, com amor infinito, possibilitando fazer qualquer coisa, que entra aquela frase que diz assim, olha, se você tiver fé igual à minha, você fará obras iguais às minhas e até maior, ela é verdadeira. Só que quantas pessoas você conhece que aceita essa condição? Que aceita que ela é capaz de fazer obras tão boas quanto a de Jesus, por exemplo, quanto a de Deus, quanto a de Buda, quanto a de Alá, quanto ao mestre que você acredita. Não sei se você tem essa capacidade. Então veja, é esta aceitação que faz você crescer. E isso não tem a ver com religião. Sim. Tudo bem? Tudo bem. Então, só para poder deixar claro, o que faz você prosperar é a aceitação que você tem da espiritualidade. Não tem a ver com religião. Religião pode ser qualquer uma. Ou você nem precisa ir numa religião. Desde que você aceita que você é um ser divino, desde que você aceita que você é especial, que você é uno com Deus, que você é capaz de construir qualquer coisa, desde que você tenha esta aceitação, você não tem problema para ter sucesso. Portanto, isso não tem a ver com a sua espiritualidade. E sim, aliás, com a religiosidade, e sim com a espiritualidade que você bota em prática. É isso. Muito bem. Queria até ter alguns participantes aqui da live que fizeram as perguntas, né? Até se no final quiser ter alguma rede sobre esse assunto, eles podem ficar à vontade. Eu vou fazer a pergunta. Eu só quero deixar claro para todo mundo que está nos ouvindo agora, que está aqui presente, que é um prazer ter todos vocês aqui. Gostaria que cada um colocasse aí um sim, para eu saber se está todo mundo ouvindo bem o que a gente está falando, se as pessoas
estão entendendo direitinho o que a gente está dizendo aqui, se está ficando claro para todas elas, seria interessante que elas digitassem aí sim para nós. É importante a gente saber o feedback das pessoas, né? Muito E bem. dizer a vocês que esta live vai ao ar todo dia sim, dia não. Ou seja, terça, quinta e sábado. São 3 dias por semana, onde nós vamos abordar aqui temas sobre espiritualidade, sobre saúde, sobre saúde social, sobre saúde familiar e principalmente o que todo mundo almeja, que é a saúde financeira. Exato. Todo mundo quer ter sucesso, né, Enio? Com certeza, quem não quer, né? Todo mundo Então, quer, eu também. então tá. Vamos aí à próxima pergunta, então. Vamos lá. A terceira pergunta que nos fizeram é: o castigo pertence à matéria ou ao espírito? O castigo pertence à matéria ou ao espírito? Isso. Olha, o castigo não pertence a nenhum dos dois. Olha. Nem à matéria e nem ao espírito. O castigo não pertence a ninguém. O castigo não é propriedade de ninguém. O castigo acontece quando alguém faz alguma coisa errada. Exato. Se você criou para você algum tipo de penalidade, você vai ter um castigo por isso. Por exemplo, se você andar na rua, numa avenida, e você sabe que a avenida é 90 por hora, o que acontece se você passar 120? Vai acontecer uma tragédia, né? Você vai ser multado, não vai? Certeza. Certeza absoluta que você vai pagar dinheiro para o governo, porque você passou numa rodovia que estava dizendo que era 90 por hora e você passou a 120 por hora. Desta forma, você infringiu uma lei de trânsito, concorda ou não? Sim, correto. E por você cometer esse delito, você foi penalizado. Não foi isso que aconteceu? Exato. Só que isso não quer dizer que o castigo pertence a você. Isso quer dizer que você foi desobediente. Então não tem nada a ver com o castigo pertencer ou não a alguém. E aí, Enio, está o segredo da humanidade, o segredo da vida. Muitas pessoas, por exemplo, acreditam, vamos dizer assim, no pecado original. Tem pessoas que se intitulam como pecadoras. Já viu isso? Pessoas falam assim, o povo, o mundo é pecador. Nós somos pecadores. E veja bem, isso é uma visão errada da vida. Nós não somos pecadores. Por quê? Deus não criou o pecado. O pecado não existe. O pecado, na verdade, foi você que criou ele. Então, ele não pertence a você. Tão logo você desperta para a verdade e você tem a compreensão que você é um ser divino e que você é uma pessoa que tem capacidade infinita e que é uno com Deus, por exemplo, a partir deste momento, não existe pecado, não existe tolimento, não existe castigo, não existe nada. Então, nada disso pertence a gente. Nós criamos essas coisas. Então, a resposta para isso é: o castigo não está nem na matéria e nem na pessoa. Não é um produto do ser humano, por exemplo. O castigo é criado. Você criou de acordo com seus atos e, vamos dizer assim, com a sua desobediência. Muito bem, vamos lá para a quarta pergunta, então. Só o religioso está apto ao sucesso? Se só o religioso está apto ao sucesso? Isso. Essa pergunta é parecida com a outra que eu já respondi, né? Isso. Não é só o religioso que está apto ao sucesso. Como eu falei para você, tem muitas pessoas que estão na igreja, tem muitas pessoas que estão em algum lugar dizendo que é religioso, mas na prática não faz nada, baseado naquilo que está lá. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu sigo os ensinamentos da Bíblia. Mas na prática a pessoa mente, na prática a pessoa rouba, na prática a pessoa maltrata pessoas, na prática a pessoa desrespeita. E está na igreja. Está cheio de falsos profetas por aí. Então o que eu quero dizer a você? Que a religião, ela não leva ninguém a prosperar. O que leva as pessoas a prosperarem de verdade é a prática da espiritualidade. Volto a repetir. Agora, quando você vai a alguma igreja e você pratica aquilo que você está indo buscar, aí sim potencializa o sucesso. Ótimo. Aí você pega uma pessoa que está com dificuldade e depois de 1 ou 2 anos ela pode ser uma pessoa milionária. E por que ela é milionária? Primeiro, porque ela aceitou a condição do milionário. Enio, isso é muito sério. O sucesso não tem a ver com espiritualidade. Tem a ver, sabe com o quê? Sim. Com o tamanho do seu recipiente mental.
Olha o que eu estou dizendo para você. O sucesso, ele tem a ver com o tamanho do seu recipiente mental. Exemplo, se você nasceu numa família que todo mundo fala assim, olha, rico não presta, eu nasci pobre, meu pai também é, minha mãe também é a família dela, portanto eu vou ser pobre. Eu nasci para ganhar salário, para viver de empregado, ganhar 2, 3 mil reais por mês. Ora, se você tem esse tipo de mindset, se você tem esse tipo de pensamento, sabe o que acontece? No teu recipiente mental só cabe 2, 3 mil reais. Sim. Não adianta você querer ganhar 100 mil reais. Não cabe lá. Entendeu? Aí você fala assim, mas Isaura, como é que eu sei que você sabe que não cabe? Como é que a gente tem certeza que na cabeça de um indivíduo que quer ganhar 100 mil reais não ganha porque não cabe? É simples. É só você perguntar para ele qual é o projeto que ele tem para esses 100 mil reais. Se você perguntar para 90% das pessoas, que são as pessoas, vamos colocar assim, para 85% das pessoas que têm dificuldade financeira no nosso país, Brasil, por exemplo, que ganham até 2 mil reais por mês. Vamos combinar que quem ganha até 2 mil reais por mês tem dificuldade financeira, concorda ou não? Sim, sim. Se você perguntar para essas pessoas, falar assim, olha, eu vou te dar 100 mil reais agora, o que você faria com ele? Sabe o que eles vão falar para você? Não sei. E aí entra aquela máxima que diz o seguinte, para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, não é assim? Exatamente. Então veja, é desta forma que eu sei que você não tem um recipiente mental capaz de comportar 100 mil reais. Então a primeira coisa que tem que fazer é mudar o mindset, é mudar a forma de pensar. Porque quando você mudar a forma de pensar, automaticamente você vai progredindo nesta direção e aí o sucesso começa a ser inerente a você. Agora, é importante também saber qual é o conceito que a pessoa tem de sucesso. Exato. Porque se a pessoa pensar que ganhar 2 mil reais por mês numa empresa é sucesso para ela, ela atingiu o objetivo dela. E aí você volta na mesma situação, que o dinheiro, a felicidade, a prosperidade tem a ver com o tamanho do recipiente mental. Se cabe 10 mil, vai ter 10 mil. Se cabe uma casa grande e confortável, vai ter uma casa grande e confortável. Se cabe uma BMW, vai ter uma BMW. Mas se cabe só um Fusquinha, meu amigo, na cabeça dessa pessoa, ele só vai ter o Fusquinha. Percebe que não tem nada a ver com religião, a questão da prosperidade? Sim, não tem nada a ver. Tem a ver com a aceitação? Agora, é importante que a gente diga para todo mundo que está nos vendo agora que a espiritualidade, se praticada de forma correta, aí sim potencializa o sucesso. Aí você fala assim, mas como assim, Isaura? Como assim praticar de forma correta? Por exemplo, praticar boas ações, praticar o amor, o perdão, a compaixão, praticar a empatia, se colocar no lugar do outro, praticar a benevolência, estar sempre pronto para ajudar. Então, quando você trabalha dessa forma, significa que você aplica a espiritualidade na sua vida. E aí, o que acontece, meu amigo? Aí você terá sucesso. Tudo bem? Ótimo, muito bom. Muito bom. A quarta pergunta, a quinta, quer dizer, né? Essa pergunta que eu acho bem interessante também, né? Diz assim, por que a espiritualidade nas empresas ainda é um tabu? Hoje, né, fazer esse negócio da espiritualidade girar dentro da empresa é complicado. Tá. Então a pergunta é, por que a espiritualidade na empresa é um tabu, é isso? Isso. Isso aí é fácil de explicar, Enio. É muito simples. Por que não se aplica a espiritualidade nas empresas? Porque mais ou menos 95 para lá de todos os empresários, eles são materialistas. Eles pensam apenas no lucro, no retorno. Então veja bem, e por esta razão a espiritualidade não é aplicada nos negócios. E aí que entra o AZEN, que entra o nosso trabalho, o Projeto 743, para responder pergunta a cada 2 dias nesses temas. Por quê? A espiritualidade, ela está em todo lugar. Porém, quando a gente não aplica ela nos negócios, normalmente os negócios não crescem. Normalmente tem dificuldade para crescer. E por que tem dificuldade? Porque pensa apenas em você. É tudo eu faço, eu construo, etc, etc. E para aplicar a espiritualidade, a primeira coisa que você tem que fazer é responder 4 perguntas para você. Por exemplo,
Imagine você que o empresário, ao fazer qualquer negócio, vai perguntar assim para ele, olha, eu quero construir uma nova empresa, tudo bem? Tudo. Mas será que eu realmente quero? Essa é a primeira pergunta que ele tem que fazer. Será que eu preciso desta empresa? Depois ele vai fazer uma terceira pergunta. Ao construir tal empreendimento, não vou causar prejuízo para ninguém? Será que não vou criar problema para o meio ambiente? Será que eu não vou causar problema para o meu vizinho? Olha bem. Quarta, será que tudo isso vai contribuir para que eu possa expressar a divindade que eu acredito, expressar Deus de forma tranquila? Olha o que eu estou te dizendo, hein? E a quarta, ao construir essa empresa, será que ela vai beneficiar primeiro a mim? Será que eu vou gostar muito? Será que a minha família vai gostar? Que os meus amigos vão gostar? Será que o país que eu moro vai ser beneficiado? Quem sabe o mundo? Será que os empresários todos pensam desta forma? Claro que não. Percebe ou não? Então pensa, a maioria das empresas, tem empresas muito boas, mas a maioria pensa nela e talvez na família, ela não pensa tão abrangente assim. E quando se fala de implantar espiritualidade nos negócios, o empresário tem que ter esse tipo de pensamento, tem que ter esse tipo de mindset. E se não pensar desta forma, não está implantando a espiritualidade. E por isso que é um tabu. Imagine você implantar uma ideia numa empresa que 75% de tudo que ela fatura divide entre todo mundo. Você já viu isso? Nunca. Nunca vi. Então veja. Pois eu digo para você que já a empresa que você trabalha faz isso. O Credit Bônus faz isso. Entendeu? É uma das empresas que você é sócio aí, não é? Sim, com certeza. Então veja, ela faz isso. Por quê? Porque acredita que o bem comum é que tem que ser explorado. E não a individualidade de um empresário. E é por esta razão, Enio, que tem a dificuldade de colocar a espiritualidade nos negócios, de praticar a espiritualidade. Porém, nós podemos pegar empresas gigantes aí que faz isso, talvez sem pensar ou programado, não sei se é programado, mas fazem na prática. Quer ver um exemplo? O homem mais rico do mundo hoje chama Jeff Bezos, certo? Sim. Criou uma plataforma que vende todo tipo de produto para beneficiar todo mundo no mundo todo. Isso é pensar no todo. Quer ver outro caso? O Google, ele cria um site de busca onde você pode pesquisar o que você quiser, estudar o que você quiser gratuito. Percebe a diferença? Por isso são empresas que estão no topo, empresas que estão cada vez maiores. Por quê? Pensa no todo. Então, é o que nós estamos fazendo agora também. Quanto é que você está ganhando para fazer essa live hoje? Nada. Zero. Gratuito, não é? E por que você está fazendo essa live hoje comigo? Porque eu gosto, quero levar esse projeto para inúmeras pessoas, né? Ajudar as pessoas a ter. Porque nós temos o objetivo de ajudar o maior número possível de pessoas, não é isso? É isso mesmo. Esta é a ideia. Este é o fundamento. E desta forma a gente vai chegar aonde a gente pretende chegar. Então, quando todo mundo pensar desta forma, o mundo será melhor. Por exemplo, coronavírus não vai existir. Porque as pessoas vão ter na mente que elas são perfeitas. São filhas de Deus perfeitas. Têm capacidade infinita, portanto são blindadas. E aí o coronavírus não pega. Enquanto a gente tiver na mente coletiva, as coisas acontecem. Então veja, o individualismo do empresário, das pessoas, é que faz a dificuldade de implantar a espiritualidade nos negócios e por esta razão a coisa está desta forma. Imagine você, foi colocado em todas as mídias o coronavírus como se fosse um produto de prateleira. Sim. Se você ligar 10 televisão, 20 está falando do coronavírus. Por que disso? Porque está vendendo muito remédio, a indústria farmacêutica está crescendo, e etc, etc, etc. Então não está só preocupado com o ser humano, está preocupado em faturar. E por isso que não se aplica a espiritualidade dos negócios. Eu estou muito feliz na nossa primeira live, tem 17 pessoas aí junto com a gente já na primeira live, isso é fundamental. Muito obrigado a todos vocês por estar nos ouvindo. Vamos junto, vamos crescer junto, vamos levar essa ideia para o maior número possível de pessoas, vamos melhorar a vida de todo mundo, vamos ter sucesso junto. E junto com vocês, a gente vai mais longe com certeza absoluta. Mas manda aí, Hélio. Consegui responder a sua pergunta? Conseguiu, perfeito. Ficou claro? Ficou claríssimo. E depois... A sua não, né? Porque a pergunta na verdade não é sua, né? A pergunta é do povo aí, né? É do povo. Também fiz algumas aqui, tá embutida aqui no meio, mas ainda não chegou lá. Mas... Ah, então quer dizer que tem pergunta sua também aí? Tem, inclusive essa próxima agora, eu fiz. A sexta pergunta, eu que formulei, gostaria
quais são as vantagens na busca pela espiritualidade no século XXI? Eu sou uma pessoa da área de tecnologia, né? E por ter nascido lá no ano de 85, eu peguei a parte da era analógica. Então, muita coisa que mudou do século passado para o século atual. Então, como se aplicar a busca da espiritualidade no século XXI das formas que as coisas estão mudando? Entendi. Você quer saber como é que se aplica isso no século XXI, a espiritualidade? Quais as ferramentas utilizadas? Isso, quais as vantagens? Primeiro as vantagens é você sair do analógico para o digital. Então, veja você, a espiritualidade é como se você saísse do analógico para o digital. O que eu quero dizer com isso? Simples. Quando você pensa no mundo, desde que o mundo é mundo, por exemplo, teve a evolução da máquina, teve a evolução da tecnologia, né? Depois a tecnologia virou TI, que é tecnologia juntada a mais informação, não é assim? Isso. Então, olha só, que é o que nós estamos fazendo aqui. Porém, nós estamos em meio a uma nova revolução, que é a revolução espiritual. E por que as pessoas entenderam que precisa dessa revolução? Porque descobriram que existe muito mais mistérios, vamos dizer assim, entre o céu e a terra do que você pode imaginar. Sim. Só por isso. Então, o que acontece? Por exemplo, hoje, já é sabido em muitos lugares, tem muitos estudos dizendo que tem coisa que a medicina não consegue resolver e que a fé da pessoa resolve. Por exemplo, como é que se explica uma pessoa que estava lá no hospital morrendo, nas últimas o médico deu lá a sentença de morte do cara, e alguém vai lá e ora por essa pessoa, ela acredita na oração e ela se cura. Tanto é verdade que hoje é colocada a espiritualidade como protocolo médico. Certo. Então, para responder a tua pergunta, qual é a vantagem da espiritualidade no século XXI? É você saber que você é próspero, é você saber que você tem capacidade infinita, é você saber que você é feliz. Porque tem pessoas que falam assim, eu preciso comprar um carro para ser feliz, eu vou casar para ser feliz, eu vou fazer uma faculdade para ser feliz, não é assim? Sim, sim. Na verdade, eu sou feliz e por isso eu tenho carro, eu sou feliz e por isso eu tenho a faculdade, eu sou feliz e por isso eu tenho uma família, e isto vem da espiritualidade. Todo mundo quer ser feliz, não quer? Com certeza. Todo mundo quer ter carro, não quer? Todo mundo quer ter apartamento, todo mundo quer ter sucesso. E só há uma maneira de ter sucesso. Quando você aceita que você é um ser espiritual. Quando você aceita que você é uma divindade aqui na Terra, para expressar Deus nesse mundão aqui maravilhoso, para fazer coisas boas. Quando você pensa assim, você prospera. Você quer vantagem maior que essa? É, verdade. Então, se você observar hoje, no mundo moderno, você vai ver que os grandes empresários, todos eles meditam. Aqueles que verdadeiramente têm sucesso, meditam, vão à igreja, fazem obras sociais, falam do seu Deus para as pessoas que estão na sua empresa. Por quê? Descobriram que esta é a forma de ter sucesso. E desta maneira, as pessoas vão crescendo cada vez mais. E quanto mais a gente chegar nesta compreensão, nesta aceitação, mais sucesso nós teremos, mais riquezas nós vamos produzir e mais pessoas nós vamos poder ajudar. E aí eu te pergunto, você quer vantagem maior que essa? Impossível, né? Uma vantagem gigantesca. Quem não quer, com certeza, quer essa vantagem em si. Né? Então você percebeu? Então estas são as vantagens de aplicar a espiritualidade nos negócios. Estas são as vantagens da espiritualidade no século XXI. Hoje as pessoas mudaram a forma de pensar. Antigamente pensavam no antropocentrismo. Não sei se você já ouviu falar disso. O que é o antropocentrismo? É quando você coloca o homem no centro do universo. Certo. E é por isso que acontecem essas catástrofes todas que a gente vê por aí. Terremotos, tsunami, coronavírus e tudo isso. Porque o homem quer ser mais forte do que a natureza, quer ser mais forte do que Deus, por exemplo. Quando muda essa percepção, quando tem a revolução espiritual que é que a gente está vivendo, aí muda. Ao invés de colocar o homem como centro do universo, é colocado assim, Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas, porque é o criador de tudo, quer você acredita, quer não. Certo. Depois vem a natureza, que é onde você está inserida, que é o universo.
Você faz parte da natureza, portanto, cuidar do meio ambiente, você está cuidando de você mesmo, porque você e a natureza são unos. E por último, o homem, que é quem veio nesta vida para usufruir de tudo isso, e o mais importante, quando Deus criou o mundo, está escrito no capítulo 1 do Gênesis, e viu que estava tudo muito bom, e ele diz, vou colocar lá o homem, a minha imagem e semelhança para reinar. Então, este reino é que é a vantagem de aplicar a espiritualidade no século XXI. Sim, e a gente vê que no século XXI, né, nós fomos criados, né, lá atrás, com conhecer bastante a Deus, de ter uma fé, né? E a gente vê que ao longo desse período, isso vem se perdendo, né? O distanciamento do ser humano para a fé tem ficado muito longo, para o amor tem ficado muito longo, né? O pessoal tem pensado muito em si, muito nas coisas materiais e esquece de pôr Deus, a fé e o amor à frente de tudo isso, né? Eu acho que por isso que o mundo tem seguido esse caminho complicado, né? Que a gente vê, até mesmo, né? Hoje a gente vê o coronavírus aí, a gente vê que às vezes Deus deve permitir que isso aconteça, o ser humano vê que nem o dinheiro, nem social alguma pode livrar ele de uma simples doença, vamos assim se dizer, né? Pois é, mas aí deixa eu só fazer uma correção na sua informação aí, então. Entendeu? Não foi Deus que permitiu. Foi você que permitiu. Foi você que criou. Imagine ele, você é pai, você não é pai? Sim, sou. Você tem quantos filhos mesmo? 4. 2 meus e da esposa. Então são 4 filhos, tudo bem? Aí eu te pergunto, se você vê um filho seu fazendo uma bobagem, você aceita? Não. Você permite? Você permite? Não, não permite. Não, né? Ele faz porque ele é desobediente, concorda ou não? Concordo. Então, esta é a relação que tem entre nós e o Pai, que é Deus. Deus não permite nada, Deus só quer que você seja bom, que você seja feliz, que você tenha saúde. Agora, a tua desobediência é que fazem as coisas acontecerem. Isso, ok? Bem. E isso é vantagem da espiritualidade no século XXI. Mas manda aí a próxima pergunta, porque eu estou muito motivado para responder. Vamos lá. Então vamos lá. Essa pergunta, inclusive, é do Silvio, tá ao vivo aí também, né? Fez uma pergunta. Bom dia, Silvio. Tudo bem? Que você tenha bastante sorte. Vamos lá. Vamos lá. É a 7ª pergunta. Quais são as leis mentais, né? Muito se fala. Quais são as leis mentais? Mentais, isso. As leis mentais são as leis que regem os nossos destinos, né? A primeira lei mental é a lei da causa e efeito. A lei que diz que o que você planta, você colhe. Não importa o que você vai plantar, você vai colher, meu amigo. Se você planta felicidade, você vai ter felicidade. Se você planta alegria, você vai ter alegria. Se você planta riqueza, você vai ter riqueza. Se você planta pobreza, você vai ter pobreza. Não adianta você plantar feijão e querer colher pepino, não dá certo. Não dá. Aliás, esse é o problema de muita gente, viu? Planta muito pepino. Nada contra a fruta, né? Então essa é a primeira lei da causa e efeito, beleza? Certo. A segunda lei, sabe qual que é? É você aceitar que você é um ser humano dotado de sabedoria infinita, porque você e Deus são unos. Esta é a segunda lei da causa e efeito. Quando você aceitar que você tem sabedoria infinita, você vai longe, você faz tudo com maestria, concorda ou não? Concordo. Então veja bem, então essa é a segunda lei. A terceira lei é você saber que essa sabedoria infinita, que é inerente da sua vida, que você nasceu com ela e que você herdou, ela tem força criadora. Ótimo. Esta é a terceira. E aí o que acontece? Sabe o poder da palavra que diz que a palavra tem força criadora? Então vem desta lei que a sabedoria infinita que está inerente em você tem força criadora, e por isso que é dito que a palavra tem força criadora. Aquilo que você fala, que você pensa e fala, vai acontecer com certeza absoluta. Os antigos falavam muito, né? Não fala essa palavra que se não acontece, né? Tinha muito essa questão. Pois é. Das coisas. Então vem dessa terceira lei. E sabe qual que é a quarta lei? A quarta lei diz o seguinte, a quarta lei, baseada na espiritualidade que rege a nossa vida, é que diz que essa sabedoria infinita, que está dentro de você, ela age na sua vida de acordo com as ideias que você tem. Ora, tudo na nossa vida acontece por meio da ideia, concorda ou não? Isso, exatamente. Para construir um carro novo, alguém teve a ideia do carro novo, não é assim? Sim. Para a gente fazer lives ao vivo com essa maravilha, alguém teve a ideia daqui do Instagram, do Facebook, etc, etc, não é isso? Isso.
tudo isso veio de uma ideia, concorda ou não? Concordo, plenamente. Então essa sabedoria divina que está dentro de você, ela age na nossa vida por meio das nossas próprias ideias. Então essa é a quarta. E sabe qual que é a quinta? A quinta lei? Não. É que essa sabedoria infinita, ela também vai manifestar aqui na Terra, por meio de você que vem de Deus, quer você acredite ou não, por meio dos moldes que você criou na sua mente, pelos seus modelos mentais. E daí vem a palavra nova, a palavra bonita que fala assim, o mindset. O que é o mindset? Mindset é modelo mental. Então você, a sua família, os seus amigos, o país, o mundo, é regido por modelos mentais. Então veja, os modelos mentais é que levam as pessoas a ter ou não sucesso. Se alguém diz assim, olha, plantar feijão não é bom, se plantar feijão é coisa de pobre. Se todo mundo começar a verbalizar esse tipo de informação, ninguém mais vai plantar feijão, percebeu? E aí as pessoas vão morrer de fome. Exato. Olha só que interessante. Porque é um modelo mental. Se você pegar, sabe aquela história que fala que as coisas passam de pai para filho? Sim. Vou contar uma historinha para você de modelo mental, rapidinho aqui para a gente poder se situar. Diz que uma certa vez casou dois meninos, uma menina e uma menina. Dois jovenzinhos. E aí sabe o que aconteceu? 2 meses depois do casamento, a esposa falou assim pro marido, bem, eu estou com vontade de comer pernil. E aí ele falou, então tá bom, era domingo, enquanto você vai fazer a comida, eu vou no açougue comprar o pernil. Na saída, ela recomendou o seguinte, amor, pede pro açougueiro cortar a ponta do pernil. Ele não questionou, pediu pro açougueiro cortar a ponta do pernil, trouxe, fizeram o pernil, comeram, está tudo certo, ficaram felizes. 3 meses depois, de novo a história do pernil, vamos comprar pernil de novo, e na saída a esposa volta a recomendar que tem que cortar a ponta do pernil. Pela segunda vez o marido foi lá no açougue, cortou a ponta do pernil, trouxe, fizeram, comeram, está tudo certo. Passado um tempo, novamente a esposa pede para o marido para comprar pernil, que estão com vontade de comer pernil. Sabe o que aconteceu? A esposa novamente recomenda para ele cortar a ponta do pernil. Pela terceira vez ele pede para o açougueiro cortar a ponta do pernil, mas quando ele chega em casa, desta vez ele questiona a esposa. Por que eu tenho que cortar a ponta do pernil? A esposa põe a mão no queixo assim e responde, a minha mãe falava isso para o meu pai. Então vamos até a casa da sua mãe para a gente descobrir por que tem que cortar a ponta do pernil. Chegou lá, perguntou para a mãe, mãe, por que tem que cortar a ponta do pernil? Sabe qual foi a resposta da mãe? Repetiu o gesto da filha, colocou a mão no queixo e falou assim, ó, sua avó fazia isso com seu avô, pedia para cortar a ponta do pernil. Então o genro falou, então vamos todo mundo para a casa da avó para descobrir por que tem que cortar a ponta do pernil. Chegando na casa da vozinha, com 90 anos de idade, perguntou, vó, por que tem que cortar a ponta do pernil? Porque eu perguntei para minha mãe não soube responder, e eu também não sei por quê, e meu marido quer saber por quê. E a vozinha respondeu, sabe o que acontece, minha filha? Quando a sua avó casou, a gente era muito pobre e o forno era pequenininho assim, então não cabia o pernil dentro. Então tinha que cortar as pontas do pernil para caber dentro do forno. Hoje não precisa mais cortar a ponta do pernil porque os fornos são grandões. Só que isso passou de pai para filho. Isso é o quê? Um modelo mental que passa de pai para filho. Percebeu a ideia? Percebi, interessante. Então, por isso que a quinta lei mental que diz que a sabedoria infinita, ela se manifesta nesse mundo de acordo com seus moldes mentais. Se você acredita na divindade, se você acredita em Deus, você vai construir coisas boas. Se você acreditar em coisas ruins, você vai construir coisas ruins. Simples assim. Ótimo, muito bom. Aí, Silvio, está respondido aí a sua pergunta, tá bom? Vamos lá para a oitava agora. Tem a Patrícia e o Luiz também, que estão online aí, que fizeram a oitava pergunta. Você acredita que possui potencialidade infinita? Se acredita, o porquê? Se a pessoa tem potencialidade infinita, e por que ela tem potencialidade infinita? Isso. Porque esta potencialidade infinita, ela vem da divindade que você acredita. Ela vem do Deus que você acredita. No nosso caso, nós acreditamos em Deus. Então, quando a gente aceita essa informação, daí vem a potencialidade infinita. Deus é limitado? Nunca, jamais. Jamais. Por isso que existe aquela máxima que diz que se você tiver fé igual à minha, você fará obras iguais às minhas e até maior, não é assim?
Exato. Isso é a Bíblia. Jesus falava isso. Tem aquela parte que fala da multiplicação dos pães. Lembra quando Jesus multiplicou lá 2 pães e 5 peixes e alimentou 5.000 pessoas e sobraram 12 cestos cheios? Pois bem, isso significa que nós temos potencialidade infinita porque vem do nosso Deus interior. E é daí que vem a possibilidade infinita. Então todos nós temos, e a justificativa por quê? É porque vem de Deus. E nós somos imagem e semelhança dele. Por esta razão, temos potencialidade infinita, podemos criar qualquer coisa, podemos ser felizes, ser saudável, ser prósperos, ser rico, podemos ser o que a gente quiser, baseado nesta convicção. Ótimo, muito bom. Vamos lá para a 9ª pergunta. Vamos lá, porque nós temos agora só 13 minutos para acabar a live, senão a gente fica para trás. Vamos lá. De que forma praticar a espiritualidade? Né? As pessoas sabem como seguir aquele caminho para ser uma pessoa espiritualizada. Né? De que forma praticar a espiritualidade, principalmente nos negócios? Isso. É simples. Basta você praticar o amor, basta você praticar a compreensão, basta você praticar a empatia, que é você se colocar no lugar do outro. Basta você ter respeito pelas pessoas. Basta você ser um cidadão ético. E aqui está, inclusive, uma pergunta para vocês que estão aí me ouvindo. O que é ética para você? Eu não sei o que é ética para você. Se você perguntar o que é ética para todo mundo, cada um vai ter uma definição de ética, por exemplo. Muitas pessoas vão dizer assim, ética é fazer coisa certa, é não prejudicar os outros. Isso é ser ético. E eu digo para você que não, isso é ferramenta de ética. Um cidadão verdadeiramente ético é aquele que é capaz de promover todas as suas ações pensando no bem-estar do outro, em primeiro lugar. Pensando nas futuras gerações, pensando no que vai fazer para melhorar a vida do maior número possível de pessoas. Quando você pensa dessa forma, por exemplo, não desmatar, cuidar das nascentes, cuidar de não entupir o rio de porcaria, não jogar lixo dentro do rio, cuidar do lixo que você produz na sua casa. Então, tudo isso vai fazer você ter vidas melhores, pessoas melhores e um mundo melhor das futuras gerações, certo? Isso é praticar a espiritualidade. É praticar o amor e a benevolência. É pensar no outro, se colocar no lugar do outro. Desta maneira, eu estou aplicando na prática a espiritualidade nos negócios, na minha casa, nos meus amigos, na sociedade. E, logicamente, quando se faz dessa forma, eu me tornarei um cidadão querido e respeitado por todas as pessoas, que é um dos desejos do ser humano, não é? Com certeza. Eu não sei se você sabe, mas o ser humano tem 5 desejos básicos. Um deles é ser querido e respeitado por todas as pessoas. Sabe qual que é o outro? Ser livre. Sabe qual que é o outro? Ser amado. Sabe qual que é o outro? Ser respeitado. E sabe qual que é o quinto? Ser útil. Veja bem, só é possível empregar essas ferramentas todas se você estiver aplicando a espiritualidade na prática. Então esta é a forma de você aplicar a espiritualidade no seu dia a dia e por aí vai. Respondido? Respondido, correto. E a 10ª, né, que é a top 10 delas, né? Até creio que já nessa live, quem está assistindo desde o início, já até sabe a resposta para essa última pergunta, mas vamos fazer. O individualismo impede o sucesso? O individualismo impede o sucesso? Isso. Depende. Aí depende do que tipo de individualismo você está falando. Se você está falando do individualismo onde é tudo eu, as coisas são para mim, eu não estou nem aí para os outros, eu quero que os outros se danem. Se for esse tipo de individualismo, com certeza absoluta impede o sucesso. É certeza absoluta. Porém, se for o individualismo da individualidade de cada pessoa, por exemplo, no mundo existe 7 bilhões e meio de pessoas, quase 8 bilhões de pessoas. Não tem nenhuma que tem a digital igual, certo? Certo. Todas são diferentes. Isso é uma individualidade. E cada pessoa pode externar a sua individualidade de acordo com a verdade, praticando a espiritualidade e o amor e a empatia. Então, se o individualismo que está perguntando aí for da individualidade, é bom para o sucesso. Se for pelo fato do egoísmo, aí é mal para o sucesso. Aí vai ter problema
Com certeza absoluta. Tudo bem? Tudo bem. Então, o individualismo tem que tomar cuidado com o tipo da palavra, né? Porque tem muitas pessoas que não sabem. Faz a pergunta, mas qual foi o sentido da palavra que ela quis falar, né? Se for individualismo do ego, do egoísmo, né? Não do ego, do egoísmo, daquele que as coisas só para mim, tudo eu, aí é problemático o sucesso. Se for para você expressar a sua individualidade, a sua competência, é bom para o sucesso. Foi claro? Foi ótimo, excelente. Então, é isso, Enio. Então, desta forma, a gente terá sucesso com certeza absoluta, porque a vida ela é pautada na individualidade das pessoas. E o grande segredo da vida é você respeitar essa individualidade. Por exemplo, o meu direito, ele começa quando ele termina quando começa o seu direito. Exato. Eu não posso ultrapassar a barreira do seu direito. Eu não posso ultrapassar a barreira, os limites da sua individualidade. Aí eu sou individualista, aí eu tenho um problema. Então o segredo é você praticar a sua individualidade de forma boa e o mais importante, que você consiga, por meio da sua individualidade, da sua competência, do seu amor, da sua capacidade de fazer as coisas, melhorar o maior número possível de pessoas. Isso é legal. Beleza? Excelente. Então está aí respondido as 10 perguntas, se conseguir responder em menos de uma hora, hein? Olha como a coisa passa rápido, nós temos aí agora alguns minutos para finalizar a nossa live, falta 5 minutinhos. E aí eu queria fazer aqui algumas considerações finais nesses 5 minutos, já que ninguém mandou nenhuma pergunta para a gente responder ao vivo não, né? Não, pelo que eu vi aqui ainda não. Então tá bom. Então o que acontece? Mas na próxima live eu quero a participação do povo, eu quero que as pessoas perguntem coisas, porque nós vamos responder no final pelo menos uma das perguntas das pessoas, beleza? Combinado. Então veja você, este é um projeto que chama 743, onde nós vamos responder perguntas das pessoas baseado na espiritualidade, nos negócios, na família, na condição física de cada um, na social, né, na sua vida social e também na sua vida financeira. Essa é a ideia. Cada live vai falar de um tema. Hoje a gente falou de espiritualidade. E na live que vem, qual será o nosso tema? Nós poderíamos falar, eu acho que sobre a família, né? Visto que a gente está em quarentena aí, todo mundo em casa, né? A gente poderia falar sobre família. Então, boa pedida. Então, na próxima live nós vamos falar da família. Nós vamos falar do impacto que tem, por exemplo, a harmonia familiar. Beleza? E aí o pessoal pode mandar as perguntas em todas as nossas redes sociais que a gente vai pegar as perguntas e responder aqui. Eu espero que as pessoas se inscrevam lá no Instagram, se inscrevam lá no Facebook e também lá no YouTube, onde nós temos vídeos com mais de 1 hora de duração, com um estudo muito profundo do tema que a gente está estudando, que é o Guia do Sucesso, que é o Azen. Por exemplo, tem um vídeo lá hoje que fala do seu destino. Vale a pena conferir, está no YouTube, é um vídeo de quase 50 minutos, 46 minutos, que vale muito a pena conferir. Ok? Ok. Alguma consideração aí, Enio? Eu queria agradecer, primeiramente, né, a oportunidade dessa primeira live. A gente começa nervoso, né, porque quer trazer aos nossos espectadores aí uma mensagem positiva, uma qualidade melhor para a vida de cada um, né? E agradecer a todos pela presença aí, que continue, né? Que essa audiência continue crescendo a cada live que formos fazer. Agora a próxima é na quinta-feira, né, às 7h43 da manhã. Vamos estar presentes lá novamente, agora sobre o tema família. Já estão de antemão todos convidados, né, a participar e a convidar os amigos também, né, os amigos, os parentes. Sentem todo mundo aí junto, um minutinho na sala, na cozinha, na hora do café e bata um papo aí legal com a gente, né, interaja também nessa live junto com nós, para que isso fique melhor, né? E também dá sugestões, né, para outros temas, para outros assuntos, para que posteriormente a gente também possa abordar aqui nessa live, né? Muito legal, Enio. Fiquei muito feliz. Nós tivemos aí o tempo todo, mais de 16 pessoas o tempo todo. Na primeira live, acho que é uma marca boa. Mas vamos pensar em dobrar essa marca na próxima live, que é quinta-feira, beleza? Beleza, combinado. Muito obrigado, bom dia a todos e até quinta-feira, às 7h43, no projeto 743. Eu vejo todos vocês lá. Muito obrigado, Enio. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos junto. Bom dia a todos.